Eu comecei meu ministério, muita gente não sabe, com rádio. Lá no comecinho, quando a gente, plantando a primeira igreja lá, eu fui fazer programa de rádio. Eu tinha um programa de rádio diário, na hora do almoço, 11 horas da manhã. E como era 11 horas da manhã, a gente fazia diário, ao vivo. E a gente fazia aquilo na forma de uma revista. Então discutia o que era um assunto que estava acontecendo lá no dia. E eu mesmo separava os discos em casa, levava. Então, assim, é um programa diário. E hoje eu vejo que o podcast, ele meio que resgatou a ideia do rádio. Tanto tem muita gente que só ouve, nem tá vendo. Exato, até porque ele pode ouvir no carro, no trânsito e tal. Então o podcast é legal porque ele faz um registro de uma conversa que você pode ou não ter a imagem. O que o rádio ajudava? Ele ajudava a imaginação. Porque o rádio era a voz. A imagem você fazia. Você cria. Rapaz... E aí a gente foi ficando tão óbvio para ter certeza que estão vendo o que a gente quer que veja. E aí a gente foi tirando essa sensibilidade do imaginário. Então eu louvo a Deus pela volta de um podcast que muita gente vai estar escutando a gente aqui e vai estar imaginando. Aí ele vai ter que gerar o ambiente, o corpo da ideia que ele está ouvindo. Entendeu, né? Aí o corpo dele pode ser um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro, pode ter o braço mais longo, o braço mais curto, mas a ideia pode se materializar em outras formas. Muito bom. Entendeu? Eu tava assistindo um documentário, até indico pra galera aqui, um documentário do Bill Gates no Netflix, bem interessante, assim, e uns 3 episódios falando sobre ele. E é isso que você tá falando, você acabou de falar do Da Vinci, né? Você pensa numa genialidade em relação a um produto que o cara criou, uma obra que ele fez. Mas quando você olha, é um profissional em aprender. Isso. Ele tira, assim, lá fala ele tira, se eu não me engano, 4 dias, ele vai pra uma cabana, de tempos em tempos, não sei se é uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, ele vai pra uma cabana, sozinho, com 10 livros dessa grossura, só que com assuntos aleatórios, né? Ele tava estudando sobre saneamento básico e para ver o que faria na África, e no final eles, junto com o Instituto, criaram uma privada que transforma os dejetos em energia, tipo assim, uma coisa... Exato. Mas ele tá estudando sobre isso. Porque ele aprendeu a aprender, né? Pronto. E aí não é que a pessoa também tem que ser esse vagal, assim, esse cara que... Não. Ele pode se especializar, ele deve se especializar, mas ele não pode perder a sensibilidade, porque senão a especialidade dele vai ficando fora de contexto. Então, por isso que Paulo fala, quem vai lá e ele diz, olha, se o pedaço de pão que você comeu sem discernir o corpo, ele te amaldiçoa. Então, se eu transformar a minha parte no meu todo, eu comi maldição. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, a gente transformou a ceia na coisa que se fecha em torno daqueles que têm o direito. A gente fez a ceia como o prêmio do meu entendimento e não como a oportunidade de gerar conhecimento. Entendi. A ceia era para compartilhar conhecimento e não para privilegiar o entendimento. Então nós tornamos a ceia o prêmio daqueles que entenderam e não a oportunidade de comunicar o que nós conhecemos. E Jesus diz, não, a mesa é para você comunicar o que você conheceu e não para você privilegiar o que você entendeu. Aí pode ser uma broa. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma heresia, mas está aqui. A última ceia que eu celebrei lá na nossa paróquia, eu pedi pra gente celebrá-la com broa e pão de queijo. Só para entender uma coisa, Douglas, que a ceia não era para comer um pão sagrado, era para santificar o pão que eu tenho. Então a santidade na ceia não estava no tipo do pão que você comia, mas no fato de você parti-lo antes de comê-lo. Entendi. Então a ceia não é para participar de um pão sagrado. A Bíblia chamou isso de maldição. Um pão. Eclesiastes 9 diz assim, o pão comido às ocultas é saboroso na boca, mas ele envenena todos aqueles que o comem. Então achar que aquilo é um pão sagrado, que é o meu pão,
ele envenena todo mundo. Então, Jesus não estava comendo um pão sagrado. A prova disso é que ele repartiu. O pão que iluminou os olhos dos seus discípulos foi comido na beira de uma estrada pouco antes de chegar em Emaús. Então não era pão de Santa Ceia. Era pão de viagem. Pão de janta. Pronto. E iluminou. Iluminou por quê? Porque era o tipo do pão? Não. É o que foi feito com o pão antes de comer, tanto que Jesus nem comeu do pão. Então não era o pão sagrado. Assim que ele partiu, ele desapareceu. Então, não é o conhecimento que eu transformo no meu entendimento. É o meu entendimento que eu coloco a serviço do conhecimento. Aí pronto. Entendi. Aí? Muito bom. Muito bom. E isso que você está falando, né? Você usou até essa figura do eu pegar o pão, né? E ali eu tô falando do meu pedaço. Né? Isso. Sem discernir o todo. E aí a gente tá falando de especialista, né? E como a gente tem visto erro de diagnóstico, né? Pronto. Porque toda vez que eu vou no especialista, eu tenho que ele é especialista. Né? Exatamente. E alguém precisa dar um passo para trás e olhar para o todo, né? Por exemplo, na questão da saúde, né? Exatamente. Vamos olhar. E tem crescido muito essa questão do médico, né, integrativo, médico que quer olhar para um todo. Né? Isso é interessante. Até tem holístico, né? Uma coisa mais holística, né? Mais completa. Corpo, alma e espírito. Muito bom. Agora,